Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast. Eu sou o Guilherme Cepeda E eu sou o Pedro Prado. e hoje vamos falar sobre os 80 anos do Batman. Estamos aqui com o Roberto II e o Carlos Vasques, do Mansão Wayne. Oba, e aí galera? Tudo bem? Então vamos discorrer aqui sobre todas as eras do Batman, entre quadrinhos, animações, filmes, games. Então vai ser mais ou menos um bom apanhado de coisas aqui, principalmente para comemorar o Batman Day que acontece essa semana. E partindo do princípio, né? Partindo do princípio é o melhor termo que eu já vi usarem. Mas quando a gente fala de Batman, muita gente lembra primeiro dos filmes, dependendo do público, lembra dos jogos, mas a real é que ele surgiu dos quadrinhos, o que é, né? Algo meio óbvio. Então, partindo daí, a gente vai para 1939, correto, universitários? Isso aí, 1939 foi quando Bob Kane e Bill Finger criaram o Batman. Mais o Bill Finger do que o Bob Kane, mas como ele foi o mais creditado, a gente cita, né? Então, é até engraçado isso, porque, na verdade, quem que é mais acreditado dos dois? É o Bill Finger ou o Bob Kane? Bob O Kane. Bob Kane. O Bill Finger só foi ser acreditado oficialmente tem o quê, Carlos? Uns 4 anos? Por aí, a partir de 2015. 4 anos. Então, isso que é engraçado, porque justamente eu, pelo menos quando eu via homenagem ao Batman, esse tipo de coisa, sempre mencionavam o Bob Kane mesmo e, tipo, citavam Bill Finger e tudo mais. Existia um acordo na época, o contrato que o Bob Kane fez foi bem malandro, assim, e ele tirou qualquer menção ao Bill Finger e obrigou a DC a citar o nome do Bob Kane sempre. Ele era bem safado, né, cara? A gente foi ver depois, tipo, ele quase foi passado a perna, entre aspas, pela DC, que nem os criadores do Superman, né? Que aquele negócio, você vende um personagem por 10 patacos e aí a editora lucra 20 milhões. Só que o Bob Kane usou uma artimanha que ele disse que ele assinou com 17 anos o contrato, então era inválido. E aí ele fez todo esse trâmite legal, só que, pô, legal, né? O artista conseguiu ser reconhecido, mas aí ao mesmo tempo ele passou a perna no Bill Finger, que foi quem desenvolveu 70% do personagem. Exato. Parece que o Bill Finger era um cara bem quietão, bem na dele, e nunca foi atrás. Então, tipo, foi só a neta dele que foi saber disso, sabe? Foi meio que o que fizeram com os caras do Facebook, né? Tipo, um cria, o outro tá lá por trás, aí, tipo, dá as tretas depois, aí eles querem... Mais ou menos isso, mais ou menos. Isso lembra muito também a criação do Homem-Aranha, né? Que, tipo, é muito atrelada só ao Stan Lee, mas tem o Steve Ditko, né? Que o pessoal... Mas o Stan Lee é diferente. O Stan Lee sempre fez questão de colocar o nome dos desenhistas juntos, assim. É mais questão é que a gente não tem na língua portuguesa também a tradição de falar co-criador. É criador. Tipo assim, o Stan Lee é criador, Sim. o Steve Ditko é criador. A gente não tem um co-criador na nossa língua direito, assim, pra citar. Co-criador parece uma coisa menor. Parece literalmente um coadjuvante ali do negócio, né? O que é muito relativo, né? Porque ninguém sabe realmente, assim, óbvio que nós sabemos com a pesquisa e tudo mais, mas quando divide, assim, co-criador, liga no subconsciente das pessoas que parece que a pessoa teve um papel menor na criação, e não de parceria, né? Não de divisão exata e tudo mais. E, assim, o paralelo do Batman da Era de Ouro, ele era bem diferente do Batman que a gente conheceu, né? Porque até a primeira ideia dele era para ser mais um vigilante que usava armas, uma parada assim, né? Sim, ele era pra ser... É que assim, o lance do Batman, o diferencial dele ali no começo, é que ele foi encomendado como vamos criar um novo personagem pra aproveitar o sucesso do Superman. E o que o Bob Kane e o Bill Finger criaram foi um personagem com visual que lembra muito o Superman, né? Se você pega o uniforme do Batman, bem basicão, é o uniforme do Superman com as cores trocadas, uma máscara e uma capa picotada. Tipo, mas a base mesmo é o mesmo basicamente uniforme. isso. Uma versão sombria dos heróis que não tinha na Só época. que aí ele trouxe aquela coisa dos pulps, né? Que era o que era fazer sucesso antes dos super-heróis. Que são o Sombra, esse tipo de personagem, saca? Com certeza. E isso não vai não só dos gibis, né? Isso vai de filme também, de investigação, de thriller de investigação, daqueles... Então, tem um filme que chama The Bat, que é um dos filmes que é apontado como uma das grandes inspirações, que é aquela história clichêzona de o pessoal tá numa sala e aí a luz apaga e quando acende de novo o diamante sumiu, saca? Só que quando clássico. Só que quando apaga a luz, aparece um bate-sinal na parede. Exatamente igual ao bate-sinal. E é uma coisa bem mais antiga que o Batman. E o ladrão era um cara vestido de morcego. Então tem toda uma mitologia aí, toda uma coisa visual que foi pega daí.
E isso é muito creditado ao Bill Finger, que era o cara que gostava muito desse tipo de coisa. E com relação às histórias do Batman, a própria linguagem dele foi se adaptando, né? Eu não sei, eu realmente nunca peguei pra ler, eu realmente nunca encostei no material da Era de Ouro. Então, pra mim, é literalmente uma zona desconhecida mesmo, tanto que eu desconheço até a postura do herói na época. Em questão de origem dele, como Bruce Wayne e tudo mais, é semelhante com as origens que a gente já tem mais de senso comum, ou era uma parada bem mais específica da época? Cara, basicamente a mesma coisa. Foi o que menos mudou a origem em relação aos outros personagens, assim, se pegar até só da DC, por exemplo. A coisa que mais mudou foi o filme que tava em cartaz, né? Quando eles estavam saindo, ou da peça que eles estavam Pior que nem isso, cara. Pior que nem isso, porque o filme que ele assistiu manteve o Zorro? é o Zorro. É o Zorro de 1940. É um filme, inclusive, que inspirou muito o aspecto visual do Batman. Não, eu sabia que era o Zorro, assim, mas eu achava que dependendo da origem, não sei, dos 952, ou eles tinham pelo menos mudado isso, mas eles não mudaram mesmo? Eles mantiveram isso na maioria das origens? De forma geral, é o filme A Marca do Zorro de 1940. De forma geral, é esse filme. É um filme do Zorro, né? Tipo, no universo da DC, o Zorro é um herói mega popular. Então, mas eles tentam justificar de vez em quando, porque na época, ele ter assistido um filme dos anos 40 fazia sentido. Mas hoje em dia, de vez em quando tem umas histórias que mostram que o Thomas Wayne era fã desse filme e eles foram assistir uma sessão de clássicos. Até porque fica meio desconexo, né? Por exemplo, no 952, Sim. que já é uma versão mais atual, o cara tá indo ver Zorro no cinema de rua, então, mas sabe? eles usam bastante isso. O Batman Begins, que eles vão na ópera, né? No Batman Begins eles mudam pra uma ópera de morcegos e tal. Mas tem aquela teoria, né, de que, pegando pela idade do Ben Affleck em BVS, quando ele era moleque, ele tinha uns 10 anos, ele deve ter ido assistir o Zorro do Antônio Bandeiras no cinema. que eu descobri é a continuação direta do filme dos anos 40, cara. Olha aí. Ele é continuação direta, a cronologia amarra perfeito, o Zorro velho era aquele. É canon, é o mesmo cânone. E com relação, por exemplo, a própria origem de, por exemplo, Pinguim, Coringa, Duas Caras, isso já veio da Era de Ouro? Ou foi mais ali próximo, já indo para a Era de Prata? Ou desde a Era de Ouro já tinha esses elementos, Robin e tudo mais? Muitos já eram da Era de Ouro, assim. O Robin surgiu muito rápido, tipo, em 1940 já tinha o Robin. É um ponto de mudança importante, né? Porque o Batman tava ficando muito sombrio, os editores falaram, cara, a gente tem que apelar pra molecada. E aí surgiu o Robin, né? É normal, porque acho que vai muito da criança ver, putz, olha ali um gurizinho do lado do Batman, tipo, é muito aquela questão de identificação que os heróis fazem, né? Sim, sim. Isso e o fato de que o Batman precisava de alguém pra conversar, pra contar as coisas, pra não ficar o tempo todo com um balãozinho de pensamento, sabe? Ok, que isso ainda permaneceu por uns bons 20 anos, né, cara? Sim, sim. A Era de Prata toda é isso. Mas essa ideia das eras, né, como que vocês podem definir assim, só pra deixar claro pro pessoal? É meio que a divisão do cânone, né, do Batman. Não é bem do Batman, né? Isso é meio que dos quadrinhos em geral. É que aqui a gente tá falando do Batman, né, mas se for falar de quadrinhos em geral, realmente... Sim, porque a divisão... O Batman, e aí o Carlos pode me corrigir se eu estiver errado, o Batman não tem uma pontuação necessariamente da divisão. A divisão é marcada pela indústria. Por exemplo, a Era de Prata. O início da Era de Prata não vou pular a Era de Ouro. A Era de Ouro é o início com Superman, com tudo, né? Os quadrinhos de super-herói bombando, e aí vem Batman, vem o Flash de Garrick, vem o Lanterna Verde Alan Scott e tal. E aí Mulher Maravilha, Capitão Marvel, enfim... E tem o debate... Era tudo mato, né? O Capitão América mesmo surgiu nessa época. Sim, Capitão América do esforço de guerra, né? Então o namoro, enfim. Mas existe um debate em especialistas sobre o que é a origem da Era de Prata, por exemplo. Tem gente que diz que o Flash, o segundo Flash, Barry Allen, já determina o início da Era de Prata. Tem gente que fala que é a Marvel do Stan Lee que determina a Era de Prata. Sim. Então, é uma área muito cinza, mas, tipo assim, você pega... Não tem uma demarcação temporal, né? Fechadinho. E isso piora para as eras seguintes, né? Quando a gente chega nos anos 80, que eu lembro quando eu lia artigo de quadrinho dos anos 90, os anos 80 eram a era moderna. Já não é mais, né? Porque dos anos 80 para cá a gente teve outra era e vai mudando, né? Se a gente pegar dos anos 80 para cá, tanto que o nome, o nome que eu achei, mais ou menos dessa época aí dos anos 80 e tudo mais, final dos anos 80, foi Era de Ferro. Eu até então nem tinha ouvido falar da Era de Ferro, assim, pra mim era uma nomenclatura assim. Tem gente que coloca Dark Age. Assim, o grande lance é Era de Ouro, Era de Prata e Era de Bronze. Depois existe muita discordância. E Era de Bronze também existe uma certa discordância. Mas de forma geral, a gente pode falar que Era de Ouro é o surgimento dos super-heróis.
A Era de Prata, ela juntou algumas coisas. Tipo, nos anos 50 teve aquela grande censura aos quadrinhos, né? Que acho que é uma história que rende um programa inteiro. Mas, basicamente, os quadrinhos foram associados à criminalidade juvenil e começaram a ter uma autocensura que, basicamente, acabou com quadrinhos de crime e de terror. Era aquele E selo, né, que tinha, eu esqueci agora como é que era o Comic alguma coisa... Authority. Era uma Comic história de Authority, aprovação. era alguma coisa assim. Era uma parada de autorregulação da própria indústria. As editoras se organizavam para colocar regras exatamente para evitar que o governo interferisse nisso. Que nem é com a publicidade no Brasil, hoje em dia. Era um filtro de censura, digamos assim. Mas era uma autocensura para não ter governo se metendo, saca? Justamente, era só uma censura terceirizada ali para evitar dor de cabeça. Que acaba sendo pior, porque aí, na via das dúvidas, eles não faziam nada, não corriam nenhum risco. Mas aí o que aconteceu foi o Batman dos anos 50, que era aquele Batman que tinha o Baticão, que tinha a Batwoman, que tinha o Batmirim, sabe? E as histórias geralmente eram meio bobas, mais com alienígenas, não tinha muita máfia, não tinha muito desse tipo de coisa. É o que levou à origem daquela série dos anos 60, do Adam West, que todo mundo conhece, né? O que é confuso no Batman é que é o seguinte, geralmente é considerado Era de Ouro, aquela coisa um pouco mais séria, idealizada dos super-heróis. Era de Prata um pouco mais boba, mas ao mesmo tempo pé no chão, é uma coisa. É a transição dessa coisa boba dos anos 50 para uma coisa um pouco mais profunda, por assim dizer, dos anos 60, que é o Homem-Aranha Peter Parker lá tendo conflitos morais. Mas isso que é o confuso, porque a Era de Prata, cada herói tem a sua recepção Era de Prata. O Batman, ele fica mega carnavalesco, digamos assim. O Superman fica mega poderoso, tanto que os caras falam, cara, quem ganha ele numa porrada? Tipo, Deus ou o Superman da Era de Prata? Porque toda edição inventava um poder novo. Mas aí a Era de Prata é definida isso. Quando o Barry Allen surge, que quando eles trazem de volta os heróis clássicos, só que tirando a coisa mais mágica. Tipo, por exemplo, o Lanterna Verde é o melhor exemplo disso. O Lanterna Verde da Era de Ouro, ele era uma versão do Aladdin. Ele tinha uma lanterna mágica, e ele chamava Alan, e tinha o anel mágico que dava desejos. O Lanterna Verde totalmente diferente, né? O Lanterna Verde da Era de Prata, ele é um anel que é totalmente científico, e ele é de uma guarda policial intergaláctica. Então é uma coisa mais da Era Atômica, sabe? Tipo, tudo era mais ciência. O Flash é a mesma coisa, o Flash original era água sólida que deu poderes para eles. Da Era de Prata era um cientista forense que caiu um raio, sabe? Caiu um raio misturado com produtos químicos, etc. Mas, Exato. assim, uma coisa que me ajuda a guiar, assim, pelos Batmans e suas eras, é a cor do traje dele. Isso sempre me ajudou muito, me ajudou muito a reconhecer. Eu lembro muito daquele Batman do traje azul e cinza, que é o do Neil Adams, né? Na verdade, bonitos, né? Tem vários, né? Mas, por exemplo, o que eu mais lia que tinha esse traje era do Neil Adams, sim. que era um Batman todo alegórico, né? O bicho dava umas piruetas. Esse é o começo da Era de Bronze, que já é quando... seria o final da Prata e início de Bronze, né? Exato, é quando começa a trazer problemas sociais para as histórias dos quadrinhos, é basicamente quando a galera que era fã de quadrinhos quando era mais nova começou a escrever quadrinhos. Então, tipo, já na Era de Prata já tinha um pouco disso, mas na Era de Bronze, todo mundo que escrevia quadrinhos na Era de Bronze era fã de quadrinhos desde que nasceu, saca? Então eles levavam para um outro nível as histórias. Você vê que, assim, se a gente cair realmente nessa discussão, você aí que tá ouvindo, se a gente cair nessa discussão das eras e tudo mais, isso daqui vai virar um buraco sem fim, porque é muito confuso. Realmente, como eles falaram, não tem uma demarcação certa e não tem uma regra, né, que diga de onde vai tal coisa até outra coisa. É muito de análise, né, e é muito específico para cada personagem, né, como vocês falaram mesmo. Tem umas demarcações clássicas, que são as que a gente falou, o surgimento do Super-Homem, o surgimento do Barry Allen e da editora Marvel, e a Era de Bronze é considerada normalmente a morte da Gwen Stacy. A morte da Gwen Stacy é o surgimento da Era de Bronze. Sim, que é colocado com a morte da Era de Prata também. Mas eu acho que no Batman, se a gente for fazer o exercício de criatividade, acho que a gente pode colocar o Batman, tipo, Era de Ouro como origem dele, o desenvolvimento, Era de Prata uma era mais de galhofa, e Era de Bronze a Era do detetive, né? Que eu acho que é quando ele volta a ser um detetive mesmo. Não mais um cruzado, só um cruzado encapuzado, né? Arredondando bem é isso. E que bom que se citaram esse nome, cruzado encapuzado. Expliquem esse termo que eu já ouvi, assim, N vezes. Eu tenho meia noção do que seja, mas
vou deixar para vocês explicarem, porque esse nome é muito usado em filme, jogo, eles geralmente usam assim, nossa, o cruzado encapuzado, mas aí as pessoas ficam tipo, nossa, esse é o apelido do Batman? Eu gosto quando eles traduzem como... Porque é Cape Crusader, né? Eu gosto quando eles Sim. traduzem como cruzada embuçada. Eu acho muito bom. Cruzado embuçado. Eu vi muito já isso, cruzada embuçada. Mas porque ele é um cruzado, ele tem uma cruzada, né? Que é a missão dele de acabar com a injustiça e tal. E ele usa um capuz. Nossa senhora, nossa senhora. Não, mas quem vai pegar e falar, nossa, é o cruzado encapuzado. Vamos falar que é o Arrow daqui a pouco, né? Porque é mais ou menos isso. Mas é isso também, né? Cruzado encapuzado é muito radionovela, né? O cruzado muito encapuzado então radionovela. encontra seu algoz, né? Eu acho que cruzado encapuzado é um jeito leve de você dar um apelido pro Batman, porque Cavaleiro das Trevas é uma coisa que, tipo, por uma série de TV, pra essas coisas, talvez seja um pouco pesada. Eu gosto como em português a gente pode usar a tradução como sinônimo também, o Homem-Morcego. Eu acho O Homem modo de chamar o Batman legal. Batman, o Homem-Morcego. É tipo Coringa, o The Joker. Como as pessoas falam. Taxi driver, motorista de táxi. Sim, exatamente. Ótimos subtítulos. E perfeito. E passando, então, vamos falando de coisas mais, né? Porque se a gente ficar citando as eras, isso é mais pro pessoal que é heavy reader, né? De Eu só quadrinho, fiquei com uma já tá dúvida nessa acostumado. parte das eras. Tem alguma explicação por elas serem, tipo, deve ser óbvio pra vocês, mas pra mim eu não entendi até agora. Tipo, de ser ouro, prata, tipo, ao contrário, sabe? Não, tipo, do menor pro maior. Tipo, Eu acho teoricamente. que é saudosismo puro, cara. Eu acho que a galera que tava na era de prata falava, não, porque era de ouro, era... Eu não sei nem se é questão de saudosismo, mas só pra, tipo, ficar mais fácil, porque eventualmente ia chegar na era moderna, né? Tanto que, tipo, tem gente que considera a moderna de 85 pra cá, sabe? Que já é maior do que todas as outras eras, se a gente for parar pra pensar, quase. É tipo geração, sabe? Essa daqui é a geração X, essa geração é Y. Essas 3 gerações compõem os milênios. Daqui a 20 anos vai ter outro nome pra isso. Mas falando assim para uma parada que, para as pessoas que querem realmente começar a ler Batman, né? E eu acho que não só o Batman, mas acho que principalmente o Batman tem uma galeria de graphic novels, né? De arcos fechados que acho que se você for olhar na Marvel mesmo, a gente não tem essa cultura muito de graphic novel, né? Não é algo tão segmentado assim quanto na DC. Mas, Pedro, eu acho que isso que você tá falando do Batman tem muito graphic novel, a DC de forma geral tem muito graphic novel, é exatamente o que origina essa piada, né? Esse comentário da Marvel no The Classic. Porque a DC, principalmente nos anos 80, teve um boom de lançar lá Cavaleiro das Trevas, Ano 1, Piada Sim, Mortal, essa porra toda, que exatamente são isso. obras fechadas que funcionam sozinhas e que são grandes marcos da história dos quadrinhos, né? E a DC já tinha a prerrogativa de fazer isso por 2 motivos. A DC demorou muito mais a desenvolver personagem, como a gente conhece hoje, como Sim. desenvolvimento de personagem, que a Marvel começou a fazer já com Stan Lee. DC teve personagens que só foi fazer isso na década de 70, alguns só na década de 80. Alguns já fizeram até hoje. A DC tinha um background também, a questão das terras, né, das múltiplas terras, então a questão do Elseworld facilita muito, porque a DC já trabalhava essa questão do, essa história aqui, é o Batman da Terra 2, o Batman da Terra 2 morreu, o Superman da Terra 2 é mais velho, então, tipo, era confuso, mas a DC já tinha essa prerrogativa. A Marvel foi ter o multiverso muito depois. Isso ajudava você a ter, tipo, Batman 1889, você ter o próprio Cavaleiro das Trevas, Reino do Amanhã, sabe? A ideia já tá em quem lê. É isso mesmo. E, assim, se vocês fossem indicar, né, para novos leitores, o pessoal que quer conhecer mais, até das histórias clássicas mesmo, né, que a gente citou, quais que seriam aí o feijão com arroz meio que a gente escuta toda hora, né, do Batman, principalmente porque a gente tá falando dele aqui em específico. Mas o que vocês deixariam aí? Independente da era, independente do momento, quais que seriam... Aquela lista padrão, se você não mora numa caverna, não sabe qual é o Batman, o básico dele, Batman ano 1, você entender o que é, porque o Batman ano 1 meio que é a influência principal do Batman até hoje, mesmo com mudanças e tudo mais. A piada mortal pra você entender quem é o Coringa. E aí, se você ficar dodói, se você gostar muito do Batman, você é um Batmaníaco, vou andar com a camisa do Batman na rua. Aí você pega Cavaleiro das Trevas, que é conclusão épica que o Frank Miller deu pro personagem. É quase uma conclusão distópica do Batman. Sim, sem dúvida alguma. E Asilo Arkham, do Grant Morrison, e aí é pra quando você já tá bem piradaço. Quando envolve Grant Morrison, ele é um autor do Batman, né?
o cara, não só do Batman, mas geralmente os trabalhos dele é pra quem já tá ali na quinta dimensão, já viajando em outra vibe, já. Eu sei que o Carlos vai concordar também que não é tão conhecida do grande público, Batman Ego, que é do Darwin Cook. Que ali é a síntese do que é o Batman hoje. Se você vai entender a origem do Batman pelo ano 1, o que o Batman é hoje, e isso, o hoje que eu falo é nos últimos 20, 30 anos, é Batman Ego do Darwin Cook, que é uma história curtinha. É uma história de 20 e poucas páginas ou é um pouco maior, Carlos? É tipo uma graficzinha? É uma graficzinha curta. Não lembro quantas páginas tem, mas é curta. E já que vocês citaram duas histórias que são do mesmo escritor, que é o Jim Starlin, a gente pode fechar com A Morte do Robin, que também é do Jim Starlin. Boa. E que é também, se você pegar essas 3 histórias, é o mesmo Batman, porque é o mesmo roteirista. E envolve uma grande polêmica da época, né? Que os leitores basicamente escolheram, mata o Robin aí, irmão. Exato. Aí a gente começa numa treta que as pessoas que entendem, só ouviram falar do Batman, viram um filme e tal, ficam malucas, que existiram vários Robins. É tipo, como assim? O Robin é um cargo? Exatamente, vamos deixar isso claro. O Robin é basicamente aquela cota do governo de Jovem Aprendiz, entendeu? Isso tipo funciona isso. da mesma forma pra Batman Corp, assim. O Robin é só um título. Tiveram aí quantos? 4? Depende da cronologia que você seguir, mas uns 5. Eu gosto de falar que são 5. É o Dick Grayson. Eu tô contando até o Damian, basicamente. Então, ó, é o Dick Grayson, que é o Robin original. Que é o que tá nos desenhos. Que é o clássico. O que virou Asa Noturna, né, posteriormente. Isso. É o que o pessoal mais velho, quando pensa no Robin, pensa nele. Aí o segundo Robin, que foi o Jason Todd, que foi basicamente quando o Dick Grayson virou Asa Noturna. Ele foi criado pouco antes da crise Infinitas Terras, aí quando a crise rolou, eles reformularam ele inteiro. Na verdade, o problema do Jason Todd é que ele era um Dick Grayson genérico que foi escrito em retcon. Exatamente. A gente conhece o Jason Todd, é tipo, depois que ele morreu, as pessoas reescrevendo ele. Sim. E depois da crise também, né? Isso vale, porque eles reformularam toda a origem dele, né? Deram uma origem particular dele, né? Mesmo depois da crise, com essa origem dele ter sido um moleque que foi pego roubando a roda do Batmóvel, que era a origem dele lá, e que o Batman acabou tentando levar ele para um lar, não conseguiu, acabou tendo muito problema com a família dele, acabou adotando e acabou virando o segundo Robin. Mesmo assim, ele ainda era mostrado muito como uma criança inocente. Ele era muito igual ao Dick, que era o Robin. Depois, com o tempo, ele foi se rebelando um pouco e tal, e hoje em dia, quando falam de histórias dele como Robin, parece que ele ficava fumando escondido o tempo todo, sabe? Ele era todo rebeldezinho, andava de skate, mas na época ele era um molecão, sabe? Sendo que todas as obras que a gente colocou, é engraçado, né? O Vicente lá do Mansão N fala, o Jason Todd estava em diversas sagas importantes do Batman já como Robin. Sim. E é tipo, a galera não associa o Jason. É porque ele era tão genérico que era o Robin, não era o Jason Todd, era o Robin, tava lá o Robin. Mas aí tem o Jason e depois o Jason morre, depois de um tempo surge o Tim Drake, que é basicamente um garoto gênio detetive que descobre a identidade do Batman e decide que o Batman precisa de um Robin, ele descobre que o Jason morreu e que ele tá entrando numa bad. Eu não sei vocês, mas tem muita gente que considera o Tim o melhor Robin mesmo, né? Ele foi tipo... Sim, pra mim ele é o Robin definitivo. Considera. O menos problemático, o mais eficiente, digamos assim, o mais leal, talvez, não sei. Eu ia fechar agora essa parte de quadrinhos pra falar dos Novos 52, né? Que acho que pra quem é mais jovem foi meio que uma porta de entrada, né? Com o Scott Snyder. É um pouco complicado. Tipo, pra mim é muito complicado falar 952 porque foi quando eu larguei as mensais. Eu tinha largado um pouco antes. Mas eu posso fazer um resuminho aqui do que é o 952 pro cara que não conhece, se você quiser. Porque assim, os 952 foram uma longa briga da DC com Warner de deixar os quadrinhos mais apelativos para um público novo. Então, a DC estava passando por várias crises, né? A crise é a marca registrada da DC desde a crise das Infinitas Terras. A crise nas múltiplas terras também, né? Que eram os encontros com a sociedade e tal. Assim, teve a crise infinita, teve a crise final, e o plano original era que os 952, né? Esse novo reboot, e aí a gente também tem que citar o Zero Hora nos anos 90, que foi uma tentativa de reboot também, só que é uma saga tão merda que na época mesmo falaram, cara, esquece isso aí. Mas calma que a gente vai chegar em algo tão triste quanto. A ideia era que em crise final, de fato, fosse feito isso, fosse iniciado um novo universo, só que aí conseguiram postergar. E vem Flashpoint, que era para ser uma saga fechada do Flash, onde o Flash volta no tempo para impedir
que o Flash Reverso assassine a mãe dele, e ele consegue fazer isso, pô, você faz uma mudança dessa no universo, você muda toda a estrutura do tempo, e ele cria um novo universo, onde muita coisa muda, e uma das poucas coisas legais do Flashpoint também é o Batman, que nessa realidade, quem morreu durante o assalto foi o Bruce Wayne, e aí o Thomas vira o Batman, e a Marta vira o Coringa, ela enlouquece e vira o Coringa, e o Thomas vira um Batman muito mais violento, ele mata e tal. É tipo o Batman da Era de Ouro. E, enfim, só que esse universo tá colapsando justamente porque ele é uma ruptura na linha do tempo. Então o Barry Allen tem que dar um jeito de consertar. É bem legal até como eles fazem. Eu não acho Flashpoint tão bom assim quanto falam, mas a conclusão dele é bem emocionante, assim, do Barry, ele evita entrando na viagem no tempo e se impedindo de viajar no tempo, entendeu? E, tipo, então é um Barry que vai salvar a mãe e o outro que já sabe que vai perder a mãe, ele se despede e tal. E isso dá início a um novo universo, que é os 952, que foi a tentativa da DC de trazer os... tudo, né? E zerar, né? Zerar a numeração, né? É porque uma coisa dos quadrinhos que matava a galera era o pessoal querer ir na banca, o pessoal da época, viu uma animação do Batman, achava legal, quer ir na banca e tá lá no número 394. O cara fica totalmente broxado, né? Porque ele vai pegar a carruagem andando já e vai querer ver. Então eles queriam zerar tudo até para trazer esse público novo assim de uma forma bruta, né? Uma forma realmente direta assim de captar um novo público. Mas tem um grande problema em todo o reboot, cara, e isso vem desde a Crise das Infinitas Terras. O que tá vendendo não muda. Por exemplo, na Crise das Infinitas Terras, Jovens Titãs estava vendendo pra cacete. Então, pô, você vai cancelar porque você recontou a origem do Batman e do Superman. Ou seja, você tem que esperar uns anos até ter Robin, você tem que esperar uns anos até ter Moça Maravilha. E só que os Titãs continuaram vendendo, aí virou uma confusão para explicar como estavam na mesma linha do tempo. Nos 952, o Lanterna Verde passou por isso, porque ele já tinha todo o universo, e Lanterna Verde estava vendendo bem pra caramba. Sabe? O próprio mesmo. Batman passa por isso um pouco, porque o trabalho que vem se desenvolvendo nos 952 já estava sendo feito um pouco antes. Então, o grande problema de você fazer isso é, a gente vai reiniciar, mas o que tá vendendo a gente mantém. Mas o Batman, ele manteve a estrutura porque tava vendendo. Exato. Sem contar, se a gente for falar do Bruce em si, eles fizeram muita saga que acabou gerando um retcon, né, na própria história do Bruce Wayne, né? E uma coisa que é muito engraçado você pegar dos 952, uma coisa que marcou muito foi o Coringa, né? Porque eles fizeram ali um novo design dele, que ele tinha arrancado o próprio rosto, que eu acho um pouco exagerado, mas eu acho que é um conceito muito óbvio para você mostrar que aquele personagem é loucão, é muito insano, nossa, ele arrancou o próprio rosto. Mas foi uma coisa que pegou, né? Esse visual realmente pegou e as pessoas usam referências, trazem isso até hoje, né? Eu fico, pelo menos, de cara com isso, até porque eu não sei, o Coringa ele é um personagem já marcado da cultura pop, né? Então você pega e traz um visual que é interessante e é inovador, então a galera realmente comprou essa nova versão do Coringa. E partindo então para uma outra mídia do Batman agora, né? Falando de animações, muita gente tem memória do Bruce Timm, né? Do Batman. Sim. Eu acho que é a mais forte, né, da infância das pessoas. Não só pela Liga da Justiça, mas pela própria animação do Batman, né? O Batman já teve outros desenhos antes, né? A gente pode falar Super Amigos, teve aqueles desenhos dos anos 70 e tal, mas o grande desenho, o que eu acho que é um dos grandes causadores do Batman ser esse ícone que é hoje, ter sobrevivido, tipo, todo mundo que cresceu nos anos 90 e 2000 cresceu assistindo o Batman do Bruce Timm e adora o personagem por causa disso. O resto é consequência, o resto é coisa que você foi atrás depois. Então, se não foi pela animação solo do Batman, foi por Liga da Justiça, né? Que era também coisa ali da... Que é o mesmo universo, né? É uma animação que marcou a época, que ainda é considerada uma das grandes animações que existiu na TV e tal. E que gerou o filme Batman Máscara do Fantasma, né? Que eu ainda acho o melhor desenho animado de origem do Batman que já foi feito. E é um vilão que ele foi feito exclusivo pra essa animação? Sim. Ele foi criado na animação, não foi? Ele é bem levemente baseado no personagem chamado O Ceifador, mas é só um pouco visual, assim, que é do Batman no 2, que é uma história bem ruim, por sinal. Mas só o visual. Agora parece que vão trazer para as mensais o Fantasma da Máscara do Fantasma. Já soltaram um teaser de uma revista nova do Batman com Mulher Gato, que aparece o Fantasma, mas vai ser a primeira vez dele nos quadrinhos. Eu não lembro muito bem. Qual que era a relação do antagonismo do Fantasma? Qual que era o ponto que ele e o Batman entravam em conflito? Vixe, isso na verdade é o que é o final do filme. Se você quiser, eu conto aqui. Eu acho que pode, é um filme de 93, né? É um filme de 93. Assim, ó, o filme é Mas muito não bom, vai eu reclamar, recomendo que vocês vão spoiler. atrás.
E eu acho Tem que o no filme também Netflix, não tenta inclusive. esconder tanto, né? Mas é basicamente o Batman hoje em dia relembrando os primeiros anos de carreira dele, quando ele encontra uma moça, Andrea Belmonte, eu acho que era o sobrenome, e ele se apaixona e ele quase abandona o manto do Batman pra ficar com Ah, ela. verdade. Lembrei E agora. ela é de família mafiosa e tal, e ela acaba sendo levada, acaba tendo que ir embora de Gotham City, e aí isso meio que traz de volta toda a dor do Batman e faz ele voltar a ser o Batman com mais empenho ainda. Então é bem legal, cara. É bem legal esse filme. Eu recomendo todo mundo assistir. Tem uma versão do Batman das animações mesmo que fez muito sucesso, é o Batman do Futuro, né? E era do Bruce Timm também, não era? A animação, o Também era do traço. Bruce Timm. A Warner encomendou um desenho animado, fazer um reboot do desenho animado do Batman com o Batman adolescente. Aí ele falou, nem fudendo. Ele falou, não, você vai fazer. Aí ele ficou lá quebrando a cabeça até que ele falou, não, e se eu fizer o Batman no futuro com um pupilo adolescente? Aí eles fizeram o Batman do futuro. É basicamente isso. E é uma versão que fez muito sucesso e as pessoas gostam Muito. muito, assim. Não é aquela parada de... é dividido e não. A maioria gosta e acha bom mesmo, assim. O Sim. pessoal paga um pau, assim, pro... Como é que é o nome dele, do Ah. Batman do Futuro? Terry Esqueci McGinnis. totalmente. Terry McGinnis. E ele, o que eu acho legal é porque ele não tinha... Ele não era uma cópia, né, do Bruce, nem nada. Ele tinha realmente uma personalidade muito particular Ele era dele. meio Homem-Aranha na prática, né? Era bem isso. É porque ele já era jovem, né? Então... Então, ele era meio Homem-Aranha, mas ele era bem fiel ao Bruce. Tipo, o Bruce funcionava que nem Oráculo funcionava nos quadrinhos. Era um cara que ficava na caverna falando pra ele as missões e tal. E o Batman acabava sendo meio amargurado, né? O Bruce acabava sendo meio amargurado, então dava até esse porque é o Bruce velho, né? Se o Bruce jovem já é amargurado, imagina o Bruce senil. É um negócio Exatamente. complicado. E esse desenho, ele traz bem o que é o Batman, né? Que a galera mais fã de BVS parece não entender, né? O Batman, ele não parou só por questões físicas. Ele parou porque numa situação limite ele cogitou usar uma arma para parar um crime. E aquilo ia contra tudo aquilo que ele acreditava. Então ele falou, eu não posso mais ser o Batman. E isso pra mim é uma das coisas mais legais desse desenho, cara. Óbvio que tem diversas coisas legais, como a abertura em português, que tem o cara narrando as palavras, né? Apatia, crime, corrupção. Mas, mas esse conceito do Batman entender quem ele é, sabe? Legal, ele é um cara que se veste de morcego e bate bandidos. Não, tem um guia moral, tem um porquê, tem um juramento, sabe? E pra mim, Batman do Futuro captura muito bem isso. Eu gostava bastante da animação. Acho que foi, tipo, um dos meus primeiros contatos, assim, que eu era pequeno, né? Então, acho que um dos primeiros contatos mesmo com Batman, acho que foi pelo Batman do Futuro. Eu nunca assisti muito, não. Assisti bem pouquinho, bem pouquinho. O que eu assistia mais era pra mim. Tinha Liga da Justiça e afins, mas o Batman do Futuro. Sim, não, fez muito sucesso, assim, eu não peguei tanto na época, eu assistia um episódio ou outro, solto e tal, mas eu lembro que eu tinha amigos que eu falava que eu gostava de Batman, e a primeira coisa que eles falavam era o Terry McGinnis, eles não associavam o Batman ao Bruce Wayne. E aí a gente volta naquela coisa do Robin ter feito sucesso, e aí rola a identificação, né? Do perfil jovem, do público-alvo. Então faz sentido o Terry ter feito tanto sucesso como personagem, né, por uma geração toda, né? De quem assistiu Foi ele. muito bem feito, né? E partindo para uma... Como a gente... Assim, a gente tinha separado algumas animações, só que muitas delas já são adaptações dos clássicos que a gente havia falado, que é, por exemplo, Batman, o Cavaleiro das Trevas, parte 1 e 2, que eu acho uma animação sensacional. Bem boa, até para quem quer às vezes conhecer a história do gibi, quer depois ler e tudo mais, eu acho que já é uma forma de entrada, né, de certa forma. É bem fiel, é simplificado, como qualquer animação sempre vai ser, né? Mas é bem bom. Eu acho que, assim, antes disso, teve Batman no 1 animado, que essa sim eu acho Essa é bem boa. fantástica. Batman no 1 eu acho muito bem feito. Tipo, eles dão uma... Tem até algumas coisas, a gente já conversou sobre isso lá no podcast Mansão N. A gente conversou que tem algumas passagens que ficam até mais claras o que tá acontecendo na animação. Ainda não dá pra falar que é melhor, obviamente, o quadrinho é muito superior, mas é uma adaptação muito bem feita, a trilha sonora é muito bem pensada, é tudo muito bem feito. É porque é que o Cavaleiro das Trevas foi para uma onda mais massa velho, né? Ele viu o Batman e o Superman se batendo e etc. Então, a porrada do Batman com o Superman na animação, por exemplo, eu acho meio fraca. No quadrinho, é uma puta briga psicológica foda, sabe? Em comparação com o quadrinho, realmente. O diálogo dos dois ali, o Batman jogando na cara do Superman as realidades daquela... Porque o que acontece? Exato. Só pra situar a galera. O Batman meio que ele tá desativado, né? Ele não pode mais ser Batman
e o Superman meio que virou um capacho do governo americano, né? Exato. Sabe os incríveis que proibiram os super-heróis? É aquilo. E aí o Batman, o Bruce, né, o Batman, Bruce, ele começa a jogar tudo isso na cara do Superman, e o Superman, meu, ele ainda tem aquela pegada de escoteiro, mas ele ainda também tem aquela ingenuidade dele de permanecer ao lado do governo, e tem esse embate rolando. E, cara, o legal do gibi é isso, né? Que você vê o embate não só físico, mas de ideológico também, que na animação cai muito mais só pro Batman velho batendo no Superman mesmo. De animação não tá faltando Batman Silêncio, que foi a última que saiu, pelo menos que eu assisti. Ixi, tem tantas, se você for ver, Tem muita animação, tem Não, muita. não, é que muito- saiu, o- é que saiu agora, tipo, o Batman Silêncio. Silêncio é a mais Sim, recente. sim, é mais Foi a recente última que eu mesmo. assisti. Que também é adaptação de um quadrinho que aí já divide meio público, né? Porque é um É quadrinho um muito quadrinho, quadrinho, complicado. vamos quadrinho ruim justificar. pra cacete. É um quadrinho complicado. E que dizem que a Vamos falar adaptação assim. acabou ficando melhor que o gibi, o que não é muito difícil também, né? Eu não vi a adaptação ainda, O que sinceramente. acontece? O Silêncio, ele é um vilão do Batman, basicamente. Ele é como se fosse o camaleão do Batman. O camaleão é um vilão do Homem-Aranha que rouba a identidade. É o máximo de assimilação que eu posso fazer com o Silêncio. Na animação ele fica manipulando, né, os vilões que já enfrentaram o Batman, como era Venenosa, e também, tipo, ele pega até o próprio Superman e meio que converte contra ele, né? Basicamente isso no quadrinho também. Eu acho que uma das animações que eu curti quando assisti, eu achei bem interessante, foi a do Batman contra o Capuz Vermelho. Porque aí já volta naquela questão do Jason Todd quando foi morto e depois o pós, o que aconteceu Sim. anos depois. Esse é um que eu acho que melhorou a história do quadrinho. Com certeza. Não só do quadrinho, mas do próprio personagem, o próprio Jason, assim. Sim. Ele basicamente. E é o mesmo roteirista, é engraçado isso. É o J.D. Winnick que faz os dois. É que na animação acho que tem até uma exigência ali de. Tem um filtro muito maior ali de alguém olhando de cima e falando: ó, Sim. a gente tem que fazer isso daqui mais redondinho, tá bom? Não dá pra ficar Fora enrolando que era uma muito, história não. que já tinha alguns anos, né? Aí ele conseguiu aquela coisa, né? Você revisita uma história que você escreveu faz alguns anos, você aproveita pra dar uma corrigida em algumas coisas, né? Exato. Então o que acontece nessa animação, né? Basicamente, começa já contando, como a gente contou pra vocês, da morte do Jason Todd, que ele é morto pelo Coringa. E é uma morte bem traumática, né, pro Batman e tudo mais, porque ele realmente não consegue salvar o Jason, e o Jason acaba sendo espancado, ele é literalmente espancado. Não é aquela morte assim, igual assim, o Coringa dá uma surra de pé de cabra no Jason, que é uma piada canonizada, assim. O pessoal fala que o Jason Todd tem medo de pé de cabra, por isso, porque o Coringa deu uma surra nele. de pé Agora o de Jason cabra. Todd usa um pé de cabra como arma. Exatamente. Radical. Esse é porque ele fez sessão com o coach, aí ele venceu os medos dele, e agora ele tá usando jogo a virou. ferramenta. Exatamente. E é isso, assim, basicamente. Ele foi espancado pelo Coringa quase que até a morte. E aí, na animação, ele morre na explosão mesmo. E o Batman não consegue salvar ele. E assim, é muito complicado isso, porque não é, por exemplo, a morte de um herói qualquer, sabe? Porque a relação dos Robins com o Batman sempre foi de paternidade, né? Então é uma perda ali de um filho, basicamente. Então Sim, é bem cruel. foi um trauma ali bem grande no Batman que ele carrega assim. Nem acompanho mais linearmente, assim, né, regularmente o título, mas até antes do Capuz Vermelho existir, né, que é a nova identidade do Jason Todd, era uma culpa que o Batman carregava meio que pra sempre, assim, né? Ele carregava esse fardo da morte do Jason. Inclusive, eu considero o Jason Todd ter ressuscitado uma das grandes cagadas que já fizeram com o Batman. O Jason Todd, ele tinha virado um trauma maior que a própria morte dos pais do Batman, sabe? É isso mesmo, porque eu acho que é pior, porque assim, a morte dos pais do Bruce foi uma fatalidade, né? Foi uma coisa que, bom, aconteceu, sabe? E a morte do Jason é diferente. Ele colocou o Jason naquele mundo. O Jason tava lutando do lado dele, tava lutando um vilão dele, tava lutando uma luta dele, né? Então Sim. a culpa do Batman era muito maior nesse sentido, e a responsabilidade também dele, no caso, era muito maior. Então não é à toa que. E era uma criança, né? Era uma criança que morreu em batalha. Então, realmente é algo muito pesado. E que assim, tanto que para fazer ele funcionar, era uma nova identidade para ele, que foi a de Capuz Vermelho, né? Que é um cara totalmente à parte de tudo e que realmente é um outro personagem, não tem nada a ver com o Robin. E ele é um personagem próprio, tanto que tem o título próprio lá hoje em dia, já tem a sua fanbase. E é isso, assim. Eu não vou mentir, eu gosto do Capuz Vermelho. Eu gosto dele, mas eu sei que é ruim. Eu sei que o bicho já foi sofrido ali, ele não tem muita Ele foi um história personagem boa que mesmo. foi evoluindo com o tempo, né? Hoje em dia ele já achou meio que seu cantinho ali e tal, e já... Ele meio que achou o espacinho na ala dos anti-heróis ali do DC, né?
Mas demorou muito tempo pra isso. Porra! E esse demorar de tempo pode contar aí terríveis histórias, né? Roteiristas aí que Sim. não sabiam o que fazer com o personagem. Sim, E eles só, tentaram. Primeiro ele era vilão, né? Ele volta como vilão. Hoje em dia que eles exatamente, colocaram ele como anti-herói e tal. que aí é justamente a história do Batman contra o Capuz Vermelho, né? Na animação rola todo esse lance do Jason morrer, e aí passam-se os anos e tem a chegada de uma figura misteriosa em Gotham que tá matando os bandidos, que é o Capuz Vermelho, que Exato. começa esse embate entre ele e o Batman, né? E ele meio que parece que ele conhece o Batman, e conhece já as técnicas do Batman, sabe o que ele vai fazer. E aí o Batman mesmo fica cabreiro, porque como é que esse cara sabe que eu viro pra direita ao invés de virar pra esquerda, sabe? Esse cara me conhece. E aí meio que fica óbvio que é o Jason Todd, né? Então, e Exatamente. aí rola esse embate de traumas. Eu achei parecido até com. Eles mudam bastante coisa só na animação, né? Pra deixar algo mais particular na animação. Como é que eles justificam um crossover com as Tartarugas Ninjas, por exemplo? É só tipo, Cara, eu não li, eu tava, não vi o das tartarugas. tava lá no bueiro e encontrei as tartarugas? Não sei, coisa assim. Eu acho que eles brincam com mudanças de realidade mesmo. Ah, tá. Sim, nesse mais recente, sim. Porque antes qualquer crossover era tipo, vamos fingir que tem uma terra aqui em que os dois convivem. Ninguém questionava, né? Mas nesse eles fazem. E é engraçado, o crossover das Tartarugas Ninja com Batman funciona, porque o Batman é um personagem que foi definido basicamente pelo Frank Miller, e as Tartarugas Ninja na origem, cara, são Frank Miller total, assim, os criadores das Tartarugas Ninja eram Tanto que as fãzaços do Frank tartarugas Miller. era Tudo porrada que você pega até quebrar o pescoço Não, e do outra, né? humano, né? Tipo, eles pegavam, tipo, tinha o The Hand, né? Que era o tentáculo. Os inimigos da Tartaruga Ninja eram o The Foot, que era o clã do pé, sabe? Você Era muito bom, vê cara, todas as claramente referências ali que eles a colocavam. referência do negócio, né? Eles conseguem trabalhar bem, sabe? Tipo, o Donatello vê as bugigangas do Batman, ele quer ajudar, que o Donatello é o inventor, né, das tartarugas e tal. Aí o Krang se mistura com o Antimonitor. Cara, é um negócio fantástico. E só para fechar das animações, por mais que tenham muitas, tem umas aí que é adaptação de Arco de 952, por exemplo, que a gente não vai entrar muito no mérito, porque acho que é uma parada mais atual, então acho que não vale tanto ficar explanando do que se trata. Mas teve uma animação em particular que fez muito sucesso, porque ela era realmente muito diferente, tanto em traço quanto em conceito, né? Que foi o Batman Ninja. Vocês chegaram a assistir o Batman Ninja? Cara, eu comecei e tava achando chato e tirei. Então, Eu nem o que comecei. eu achei muito engraçado é que, tipo, é uma coisa totalmente aleatória, né? É quase um selo Ronaldinho Gaúcho ali de animação. Então, eles inventaram uma história de samurai do Batman, basicamente falando. E eles adaptaram tudo ali, o Coringa, a Batman Família, os trajes. E assim, eu não cheguei a assistir completo pra dizer da adaptação da história, né? Do contexto ali do Batman. Mas o visual, pelo menos, é muito bacana. O visual é. Se eu não me engano, eu acho que foi o Coringa que jogou ele numa. Tipo, não foi passado, foi numa dimensão. Foi alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu assisti inteira, mas, tipo, eu assisti meio dormindo, sabe? Aí foi meio complicado. Tá certo, tem que Tá no racionar o Netflix sono, aí, né? galera. Tem na Netflix também, caso vocês queiram, tenha curiosidade de ver. Tá lá, Batman Ninja. Mas é isso, se vocês colocarem Batman assim no Netflix, ou não sei se tem outro streaming também, bastante coisa do Batman, mas no Netflix eu Na sei que tem Amazon bastante acho que animação. tem. Na No Amazon tem Now da também. Net eu sei que tem um monte de coisa também. Tá, então é isso. Então é só vocês procurarem que essas animações estão lá. E partindo agora para jogos. Qual a experiência de vocês com os jogos do Batman? Isso indo desde o princípio, quando teve o jogo da adaptação do filme do Michael Keaton. Cara, pra mim é muito pouca coisa. Eu joguei muito pouco videogame do Batman, curiosamente. O jogo que eu mais joguei de Batman foi um de RPG Maker, que eu baixei lá no 2000 e pouquinho. Rapaz, mas aí que tá, né? Uma coisa engraçada, porque se você for pegar a gama de super-heróis mesmo, nunca teve, assim, muito jogo de quadrinho. Assim, muito jogo mesmo. Teve os títulos ali que fizeram mais sucesso, mas nunca foi algo muito expressivo, né? Não dá pra falar que quadrinhos tiveram tantos jogos bons, né? Pelo menos os heróis mais comuns, assim. E se você for pegar o Batman, ele é um dos mais privilegiados nesse caso, né? Porque em histórico de jogo, eu acredito que ele é um dos que mais tem, né? Ele, o Homem-Aranha, talvez, não sei. Acho que ele é Homem-Aranha. E os X-Men, cara. Os X-Men, por causa dos confrontos com a Capcom, tiveram um jogo pra cacete, né? Nessa época eles realmente surfaram bastante. Mas o Batman em específico, não vou citar tanto o Homem-Aranha, mas se você for pegar Batman e Homem-Aranha nesse caso,
Eles vieram ali, eles têm uma gama de jogos que dá pra você realmente dizer que foi expressiva, assim, pra indústria, de certa forma. Tanto que teve, né, essa adaptação do jogo, que era a adaptação do filme do Michael Keaton, de 1989, que foi inclusive o primeiro filme, né, do Michael Keaton como Batman, do Tim Burton e tudo mais. E eu separei aqui mais por expressão, né, de jogos que realmente tiveram uma expressão de público, que aí veio já o jogo do Batman Begins, que já foi um primeiro adaptação. Jogo de filme sempre foi uma coisa complicada, né? Mas Batman Begins, em específico, foi o primeiro jogo do Batman que eu joguei e eu gostava muito, assim. No PlayStation 2 era R$ 3 na banquinha, né? Era algo bem bacana. Vocês chegaram a jogar o jogo? Então, eu cheguei a jogar e a rejogar recentemente, cara. Ruim, cara. Não, por exemplo, quando você joga, sei lá, o Batman e Robin do Super Nintendo, ainda mantém, mas o Batman Begins é muito ruim, cara. É complicado porque, por exemplo, do Super Nintendo tem uma questão que a gente entende, assim. Ah, é um jogo do Super Nintendo e tem uma questão nostálgica em cima. Você meio que aceita as limitações do jogo, né? Só que o Batman Begins, PlayStation 2, você meio que sabe que aquilo é recente, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo é fraco e você sabe que aquilo poderia ser de melhor e é ruim, basicamente. Não tem muito como, assim, se jogar muito tempo. Acontece, né, infelizmente. Mas foi um jogo que, pelo menos pra mim, foi a porta de entrada, assim, em jogos do Batman. Cara, eu joguei um jogo de Play 1, que era do Batman e Robin, que tinha dublagem do Arnold Schwarzenegger fazendo Mr. Freeze, que Nossa eu vi um Senhora. vídeo dele recentemente como o pior jogo do Batman. Ele era em 3D, ele era com o visual do filme Batman e Robin, você podia jogar com o Batman, o Robin e a Batgirl. Meu Deus. Começava na Batcaverna, aquele controle de tanque bonito, sabe? Você pegava o Batmóvel ou a Batmoto, se você fosse a Batgirl, e andava pro Gotham City, ia pro museu e tal. Só que era horrível, tipo, você não via uma quadra na frente, era bem asqueroso, assim. Eu não conseguia passar, nunca consegui passar do museu que apareceu o Mr. Bom, Freeze. a gente pode dizer que fez jus ao filme, então, né? Então tá tudo certo. E seguindo, né, a linha dos jogos, aí vai pra uma era que eu já me perco. Porque foi nesse momento que os jogos me perderam um pouco, quando começaram a fazer adaptação de Lego. Eu não entendi essa mania de Lego quando ela surgiu, sabe? Principalmente em jogo. Então, Lego Batman pra mim foi algo que realmente não. Tanto que não era o público-alvo, né? O público-alvo do Lego Batman era um público infantil. Mas, assim, fez um tremendo sucesso, né? Tanto que virou franquia de filme, teve continuação do jogo. Mas, de qualquer forma, você vê que foi uma franquia que se estabeleceu, né? E eu, particularmente, eu realmente não entendo a mania do Lego. Cinematograficamente falando, videogamicamente falando, eu realmente não entendo essa mania de Lego. Mas você assistiu o filme do Lego? Não cheguei a assistir inteiro. Eu assisti só É metade maravilhoso. zapeando. Mas é É maravilhoso. maravilhoso. Que questão? Ele é uma sátira do Batman? É, cara, a gente lá no Mansão Oriente sempre fala que o Lego Batman é o melhor filme do Batman. Ele é muito bom. É muito, muito bom. Ele É que tipo, Lego tem um público gigantesco, né? Então eles estão trazendo meio cross-mídia, né? Eles estão levando pra jogo, pra filme. Eu também gostei bastante do filme do Lego no Batman. Eu acho muito bom, cara. O próprio filme do Lego eu achei, tipo, bem legal, assim. E é engraçado que, como você falou mesmo, né? Foi uma coisa que se consagrou como franquia, né? Tanto que tem jogo, tem série animada, tem filme, né? Tem longa-metragem. Então é curioso ver, é porque é realmente algo inédito, né? É algo realmente inovador. Por mais que não agrade a todos, é algo inédito. Então tem ali seu valor. E partindo pro porém, né? Partindo para os mais famosos, mais discutidos, mais jogados, digamos assim, que foi a trilogia Arkham, né? Que acho que é o que todo mundo pode dizer, que a maioria das pessoas pelo menos, pode dizer que jogou do Batman. E o pessoal que teve PlayStation 3, PlayStation 4 pode falar isso também. É engraçado como eu cito só PlayStation, né? Eu sou muito sonista, meu Deus do céu. Não, fica claro assim que eu sou sonista. Mas e com a trilogia Arca, né? Que ali realmente foi uma pegada mais séria, foi um jogo mais robusto, né? Um jogo AAA, digamos assim, de consoles, né? E qual a experiência de vocês com a trilogia? Não, eu tive o prazer de jogar os três, né? Eu zerei os 3 jogos. Particularmente, o meu favorito é o primeiro ainda. O de muita gente é o Arkham City, porque ele é uma versão aprimorada, digamos assim. Ele realmente tem mais coisa para se fazer. Mas eu acho que o Arkham Asylum ele tem um fator mais Batman, sabe? Como é dentro do Arkham, num prédio só, você tem que se esconder muito mais e tal. Porque, assim,
Ele tem alguns problemas que você perdoa por ser videogame, por exemplo. O primeiro é muito bom, né? Aquela revolta no Arca, liderada pelo Coringa e tal. E aí, no final, óbvio que o chefão final tem que ser o Coringa. Só que o Coringa não é um embate Exato. físico pro Batman, né? O Batman é um puta de um lutador, cara. Tipo, um cara grande. O Coringa é um palhaço magrelão. O que eles fazem? Ele injeta um veneno nele, lá modificado, grande. É o sei lá, veneno e do vira Bane, né, na verdade. no segundo jogo ele já tá bem doente e tal. Porque, assim, e esse é o problema do primeiro. O problema do segundo é aceitar que, tipo assim, alguém virou e falou: sabe o que é uma boa ideia? Se a gente fechasse toda uma parte da cidade e transformasse num hospício a céu aberto. E a trilogia Arkham veio com esse diferencial, né, que é o Rocksteady, e trouxe realmente um jogo robusto, um jogo de verdade, né, com uma trama original, visual original, então era uma coisa única, né, de certa forma, e foi o que a trilogia Arkham foi. E bom que você falou do Arkham Asylum, dele ser mais Batman, porque realmente, né, ele é muito mais pé no chão, né, até isso de uma forma física falando, das limitações do jogo, porque é um jogo, até pelo fato de ser o primeiro jogo, ele é muito mais duro, né? A movimentação do Batman é mais dura, você não tem tanta resistência aos golpes ou aos tiros dos capangas, e isso te obriga a ser muito mais silencioso e agir muito mais nas sombras do que nos outros jogos, né? Então, isso pra mim, o Arkham Asylum realmente, em passar a experiência de ser o Batman, e de ser uma história dos quadrinhos, ele é muito mais assertivo, né? Porque ele é realmente o Batman em essência. Que ele é um ser humano normal, com suas limitações, e o cara tá lá preso no Arkham Asylum. Então acho que não teria uma história melhor aí do Batman. E é basicamente isso, assim. O que eu acho que foi se perdendo na trilogia é porque, assim, como a gente falou, no Arkham Asylum era full Batman, que tinha as limitações, era um jogo muito mais pé no chão. Cara, no Arkham Knight, o Batman já virou Superman. Você voa assim por 90 minutos ali sobre o mapa, você desce numa voadora louca, você pega o carro que parecia o Tumbler do Nolan e, cara, faz uma batalha naval. É um jogo muito mais megalomaníaco, né, por assim dizer. Mas eu gosto, e é um negócio que a gente sempre destaca no Mansão Wayne, em como as outras mídias, como elas têm o distanciamento histórico e tal de outras obras, eles podem dar uma enxugada, assim, porque no Arkham Knight o que acontece? A mesma coisa que matou o Coringa tá infectando o Batman, então o Batman sabe que ele vai morrer, em teoria, né? Ele pode morrer no final da aventura. Esse é o grande lance da trama além do Arkham Knight. E aí o que acontece? É um jogo de mundo aberto, você pode jogar só as missões principais e tal, e ver a história, só que tem as secundárias, né? E eu sou aquele cara que jogou o jogo de mundo aberto, eu sou obcecado em fazer todas as missões secundárias, assim. E uma delas é com Azrael. É você fazendo treinamento com Azrael porque você pensa em usar ele como substituto, tipo, como o Bate-Azrael dos anos 90. Aí chega no final, você vê que o Azrael é pirado da cabeça e foda-se, você derrota ele, esse cara não vai me substituir, não. Vocês chegaram a jogar o Injustice? Eu acho que tem uma parte de história do Batman, né, também. Tem porque é o Coringa, né? O Coringa ele tá ali intrínseco na origem do Injustice, né? O Injustice nada mais é do que o Guerra Civil da DC, né? A gente escutou isso, que a gente fez um programa imaginando a Guerra Civil na DC e todo mundo, mas o Injustice cara, já existe. Se você for ver de uma forma bem simplória, é o que acaba acontecendo, né? É tipo Team Batman, Team Superman. Só que a diferença é que não é uma briga ideológica, né? O Superman ele é um vilão de fato, né, da história. Não tem discussão assim de tipo defender, apesar que, né, vivendo os tempos atuais de 2019, existe quem defenda o Superman do Injustice, né? Então, eu não vou nem falar que não é algo de se defender, porque vai ter uns loucos aí que vão defender. Ele é muito mais. A balança não é tão equilibrada quanto Guerra Civil, né? Que era uma questão mais de perspectiva, tudo mais, etc. É literalmente o Superman antagonizando a história. E o Batman, pra quem não conhece Injustice, vamos situar, né? O que acontece no Injustice? Que já não é uma história muito boa, mas tudo bem. O Asa Noturna cai e morre batendo a cabeça numa pedra. Não vamos citar que o Dick Grayson, que é o melhor Robin, ele tropeça e bate o pescoço numa pedra e morre. Mas vamos na história, né? Vamos na história. Basicamente, os vilões, eles. Sempre que algum roteirista quer criar um grande massa velho, ele faz a coisa mais óbvia, né? Ele fala assim: nossa, mas e se os vilões se juntassem, né? Todos. Em si, né? E aí é basicamente isso que acontece. Em Justice acontece uma grande catarse ali de vilões. O Lex Luthor reúne todo mundo para fazer um grande ataque massificado, né? Então todo mundo ataca junto. Meio que não vai ter o que eles possam fazer. E é basicamente isso que acontece.
É basicamente todos os vilões, os principais heróis e os principais heróis enfrentando eles. E acontece que no meio desse tempo surge o Apocalipse. Só que o Apocalipse não é que nem o Capitão Frio do Flash, sabe? Que é tipo um bandido ali, mela cueca. O Apocalipse é um bicho imparável. Então o Superman ele precisa tirar o Apocalipse da batalha. E beleza, ele acaba tirando, ele leva o Apocalipse até a estratosfera, tira ele da superfície. Quando o Superman se dá conta, era a Lois Lane e não era o Apocalipse. Na verdade, tudo aquilo foi o Coringa, né? Se não me engano, que tá com o veneninho no Superman. O Coringa, ele joga meio que um químico no... Ele dá a cola pro Superman cheirar, e aí ele observa na Lois Lane o Apocalipse. E aí ele acaba matando a Lois Lane, que tava grávida, e é até um momento emocional ali, que ele convida meio que o Batman pra ser meio que padrinho do filho, e ele acaba matando a mulher dele que tava grávida. E aí o Superman, ele pira, e aí ele simplesmente vai lá e enfia a mão no meio do peito do Coringa. Assim, literalmente, ele literalmente enfia a mão no Coringa. E é basicamente isso. E o Batman fica em choque, tipo, mano, você tirou meu emprego. São duas cenas clássicas de meme, né? A do Coringa e aquele meme do Batman com a boca aberta. Ah, é verdade. É exatamente isso. Mas é basicamente o que acontece no Reino do Amanhã, né? No Reino do Amanhã também matam o Coringa. Não lembro se é o Superman que mata o Coringa também no Reino do Amanhã. Não, o Magog, No não. Reino do Amanhã, o Coringa mata todo mundo no prédio do Planeta Diário, Isso. incluindo a Lois Lane. Só que aí o Superman reage de outra E forma. aí o Superman quer que ele seja julgado, levado à justiça, e o Magog vai e mata ele em frente de todo mundo. E o Superman vai no julgamento para querer que o Magog seja culpado por ter matado e tal. E aí quando a sociedade diz que o Magog estava certo, É porque Superman justamente isso, o Magog, ele veio dessa história, né, do Rei da Manhã. Ele vem e meio que faz a linha do bandido bom e bandido morto. E aí o Superman não concorda com isso e decide vazar. Fala, mano, vocês estão pirando e eu vou embora. Vocês querem ficar com o O Magog? Injustice é um mundo onde o Superman vai lá e faz ele mesmo, não precisa de Magog. Exatamente, é exatamente isso. E aí o Superman, ele acaba virando um grande déspota, ele acaba virando um ditador global que comanda tudo, assim, basicamente. E ele meio que tem o próprio exército dele. Então, assim, quem conhece o Superman sabe que o personagem, em essência, não ia fazer isso, né? É uma Não. licença poética bem grande ali de quem fez Injustice, e que é uma parada meio forçada, mas bom, vamos dizer que é um mundo alternativo e tudo mais, beleza. É pra justificar um crossover com Mortal Kombat, a galera que foi longe demais com essa história. Os filmes, né, como a gente pode ir de uma maneira linear, né, acho que é até mais fácil, né, Vamos lá. Ó, eu tô vendo na pauta aqui que vocês colocaram começando por 66, mas antes, em 1943 e 49, se eu não me engano, eu acho que vale falar que teve duas séries ali que se passavam no contexto da Segunda Guerra e tal. É que a gente acabou de fazer um podcast sobre ela, né? Exatamente. Foram duas séries que tiveram uma importância muito grande pro Batman, porque introduziram alguns conceitos como o Batcaverna, o visual do Alfred, teve algumas coisas que foram ali, mas era isso, basicamente é isso, tipo, os vilões não tem nada a ver, eles lutavam contra japoneses na Segunda Guerra, então assim, é mais pela menção honrosa mesmo, porque o que realmente importa é o Batman do Adam West da série dos anos 60, que esse foi um marco cultural e é o responsável pelo Batman ainda tá na cabeça das pessoas até hoje. Inclusive responsável pela Feira da Fruta, né? Grande, icônico meme brasileiro que muita gente desconhece, mas a Feira da Fruta, o que aconteceu? Teve dois amigos que pegaram a série da Adam West, pegaram alguns episódios e eles basicamente fizeram uma redublagem. E, cara, nessa redublagem eles deram a licença poética deles, sabe? E virou, assim, realmente um ouro, assim, da internet brasileira. Inclusive no Mansão Wayne a gente não consegue passar mais do que um dia sem fazer alguma citação à Feira da Fruta. Exatamente. Não, tem algumas que dá, tipo, minha filha vem cá. Você quer esse charuto, meu filho? É Havano. Tem muita, cara. Esse daí. Mas isso é do Coringa, não é? Isso é do Coringa de César Romero, né? Vale dizer que o Coringa de César Romero tinha um puta de um bigodão que o pessoal só foi se ligar que existia quando parou pra prestar atenção. Mas tá lá o bigodão pintado de branco. E aí nós vamos pra Michael Keaton, corretamente?
Exatamente, Michael Keaton, que já foi quando tentaram pegar o Batman mais do Cavaleiro das Trevas, o Batman mais sério que tava nos quadrinhos. Tinha, né, esse negócio de Batman. O Batman é aquele do pô, do ouch, do soco, da bomba Batman, do Batman borrifador, do Batman jet ski. E o Batman do Michael Keaton, ele foi para outra direção, né? Ele foi para direção mais sombria, né? Tanto que era o Tim Burton, o diretor. Então tinha toda uma visão. Gotham, a própria Gotham, eu acho que se for ver das Gothams que já existiram, acho que a Gotham mais fiel, eu diria que pelo menos a que eu mais senti que era Gotham foi a do Michael Keaton, assim. Porque era uma Gotham meio que gótica, né, mesmo? Era uma coisa que para baixo, assim, tinha um tom realmente sombrio na cidade. Não sei a leitura que vocês têm, né? Vocês conhecem mais os quadrinhos. Acho que também porque a Gotham que a gente conhece é baseada na Gotham do Tim Burton, né? Gotham era tipo, antes, se você parar pegar, Gotham é uma Nova York dos anos 70, que era uma cidade cheia de crime e tal, né? Metrópolis e Gotham acabaram se tornando duas versões da mesma cidade. Metrópolis era o lado da cidade grande lúdico, né? Do cara que vai na cidade grande, vê tudo bonito. E o Gotham era a realidade, entre aspas, o crime, a sujeira, as pessoas passando necessidade e tal. E aí, quando vem o Tim Burton, ele dá esse lado mais artístico dele, que depois vai ser no desenho, e aí vai ficando um pouco. E aí, quando chega no Joe Schumacher fica mais pirado, então acaba que a base, e principalmente das sagas dos anos 90, as sagas, o Carlos gosta muito, tipo, Cataclismo, né, Terremoto, Terra de Ninguém, é muito baseado na Gotham do Tim Burton. Com certeza. Existiu até uma história que fizeram na época que era explicando por que Gotham foi ficando desse jeito. Essas maluquices que eles faziam pra explicar tudo, né? Mas Tim Burton serviu pro público geral entender que o Batman tinha um lado além daquela coisa mais camp, mais comédia dos anos 60. Eu acho engraçado, se a gente for pegar o Michael Keaton como Batman, né? Ele era um Bruce meio diferente dos padrões que a gente conhece hoje, né? Porque o Michael Keaton ele não é um cara de porte, ele não é um cara muito alto também, tinha cabelinho encaracoladinho. Ele foi escolhido porque a máscara ficava bem nele. Tipo, o rosto dele com a máscara ficava intimidador. Aí falou, não, vai ser tanto que quando você vê ele como Bruce Wayne é até meio estranho, assim, porque você realmente não visualiza muito, né? Eu adoraria ver ele velho agora fazendo um Bruce Wayne velho em outro filme, tipo, Batman Fizeram essa montagem e combinaria perfeitamente, né? Nossa, Até ele que tá. dele, E agora ele tá mais carrancudo que na época, cara. Ia ser muito foda. Nós vamos para 92, que tem o Batman Returns, que volta, né, tem o retorno do Michael Keaton, só que agora nós temos Danny DeVito como Pinguim, uma coisa que, para quem conhece o Danny DeVito de, sei lá, Matilda, é até um pouco engraçado você imaginar ele como Pinguim. Mas ele ficou muito bem como Pinguim. Mas nós temos, então, não só o Michael Keaton, mas também temos o Danny DeVito e a Michelle Pfeiffer, que foi, para muitos, a melhor mulher gato que existiu. Até porque não ainda é a mulher gato do imaginário da galera, né? Não ainda até ficou porque, marcado. Né, aquele filme da Mulher Gata nem adianta também, né? Mais um. Outro delírio coletivo. E assim, o Pinguim do Danny DeVito, o que eu acho engraçado, que é bem particular dele, eu não sei se não vai da veia do Tim Burton também, é que ele era completamente asqueroso, né? Ele era assim, uma coisa. Sim. Cara, você tinha nojo. E o tom de ameaça dele não era só, né, da ameaça física dele, mas era dessa ameaça nojenta dele. Tinha coisa dele ali que era realmente coisa que te afastava, sabe? Era uma coisa que você virava a carinha, assim, quando você estava assistindo. Tá, aquela cena que ele morde o nariz do cara. Não, total, é asqueroso. É asqueroso, ele comendo os peixes, nossa, é bem nojento. Nós vamos então entrar nas eras do, né, aquela, eu fico até sem jeito de falar porque é complicado. Val Kilmer como Batman, 1995, e assim, para quem tá ouvindo, pode reparar, viu? É um intervalo realmente muito pequeno entre os filmes e a mudança de atores é totalmente drástica, porque cada Batman foi um ator, só que pelo que eu sei, é canônico, né? Não mudou assim o Batman, né? Continuou sendo a mesma história. É o mesmo universo, né? Dá pra considerar que os 4 filmes do Batman dos anos 90, ali, desde 89 até o George Clooney, né, que a gente vai falar depois, é o mesmo Batman. Então, isso é muito complicado, porque pensa, muita gente agora passou por isso, né, com X-Men, com questão de Homem-Aranha, agora nos anos 2000, né, teve esse problema de reboot e tudo mais, só que, cara, na década de 90 isso rolou quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Pensa uma história única, mudando 4 vezes, e o complicado disso tudo é que, assim, eles mudavam os atores
Mas eles não tinham um trabalho de roteiro de manter, pelo menos, e de atuação, de manter a mesma linha, sabe? De Bruce Wayne e de Batman. Cada um é uma coisa diferente, cara, e é muito bizarro. É muito estranho. E aí essa doideira começou com o Val Kilmer lá em 95, que aí foi né, nós tivemos o Jim Carrey como charada, que foi algo que também marcou uma geração, e tivemos o Tommy Lee Jones como Duas Caras. Se você assiste SBT ou assistiu SBT, tenho certeza que você assistiu esse filme. O Val Kilmer como Batman foi o primeiro Batman que eu vi no cinema. Então foi bem. Meio que me marcou, assim. Na época eu tinha medo e tudo, era meio maluco. A diferença é que ele já é um filme com uma veia um pouco mais cômica, o Joel Schumacher escrevendo, dirigindo, aliás. Ele não entendeu a proposta. Ele já disse em entrevistas. Ele já disse em entrevistas que ele achou que Gibi era isso aí, que era pra ser tudo coloridão, espalhafatoso. Ele não pegou que tinham chamado ele exatamente porque o Batman era um personagem dramático, saca? E, bom, esse filme foi marcado, assim, por muitas coisas, né? Porque a gente vai ali do Michael Keaton, que já estava tentando trazer aquela veia séria do Batman, a coisa da aura sombria, né? Do personagem, do contexto e tudo mais. E aí o Joe Schumacher veio e tacou tudo pra cima com o Jim Carrey, que ele fez um... Ele foi o Jim Carrey, né? Como charada, ele foi o Jim Carrey. Mas era um charada totalmente surtado, totalmente, assim, exagerado, né, digamos assim. E é uma coisa que não combina tanto com o charada original, né? É mais ou menos, né? O charada da série dos anos 60, ele era meio exagerado. O pessoal acaba se inspirando muito naquilo, né? Esse charada ele foi muito marcante a ponto de que até hoje aquela interrogação verde é associada ao Batman, É a sabe? grande marca, né? É a grande marca, porque você pega até na trilogia Arkham dos jogos que a gente falou, o Interrogação Verde é um negócio do charada. É uma coisa muito simbólica, né? Você já mata logo de cara, assim. E esse filme espalhou, o marketing desse filme foi muito forte. Até hoje, não sei se é no Brasil todo, mas em São Paulo, você vê muito adesivo de caminhão, principalmente, com o charada do Jim Carrey. É uma coisa muito doida. Nossa, eu nunca tive esse prazer, nunca tive esse prazer. Começa a Não. reparar, você vai ver muito adesivo do charada do Jim Carrey por aí. Mas sabe, a vida é assim, quando você descobre uma coisa, você vai começar a reparar nela. E ela Exato, vai começar a ouvintes, aparecer na reparem sua nisso. realidade. repare nisso. E tinha o Tommy Lee Jones também, que fez um... Era um filme de exageros, né? Então, tudo era muito visual, tudo era muito expressivo, era um filme muito colorido. Tipo, tanto que, se você for pegar o Charada, era um verde-limão. O Tommy Lee Jones, a segunda cara dele era roxa, era assim, era uma coisa realmente para ser assim, uma coisa expressiva. Vamos agora para George Clooney como Batman, uma coisa que muita gente não tem ideia, mas sim, George Clooney foi o Batman. Isso foi em 97, 1997, e até o comentário aqui do filme na pauta é sem comentários. Porque não tem. Esse filme foi o ápice do que não dava, assim. Esse filme é tipo o que a gente falou do quadrinho. Se você ficar dodói pelo Batman, vê. Se Não, cara, não, não tem passa necessidade, longe. assim, sabe? Para você que é novo, né, não entrou no mundo de velharia, digamos assim, cara, não precisa. Você não precisa assistir esse filme, de verdade. E aí a gente foi pra era que mudou tudo, né? A era que realmente trouxe Exatamente. que trouxe de novo o Batman pro mundo adulto, digamos assim, né? Pro lado sério da coisa, não tão sombrio, mas mais realista, talvez. E aí que entra a tão famosa, discutida, debatida, amada e odiada trilogia do Nolan. Exato, a trilogia do Nolan, ela fez meio que o que o Tim Burton tinha feito antes, né? Ele trouxe de novo seriedade, só que com outra abordagem diferente, né? Mais realista, Exatamente. Era uma, digamos. era, era uma abordagem mais realista, né, justamente. Partindo de Batman Begins, eu não tenho tantos problemas em questão de fidelidade e tudo mais. Mas eu acho que, eu não sei, tem alguma coisa na trilogia do Nolan que eu não sei se é um descaso com os quadrinhos, eu não sei se realmente é a abordagem que ele queria. É que você vê muita coisa de bastidor ali, tanto dele quanto do próprio Christian Bale, né? Que eles realmente eles julgavam aquilo lá como algo superior aos quadrinhos, né? Eles realmente menosprezavam os quadrinhos. Isso você pode pegar em entrevista do Bale, pode pegar a própria produção do filme dizendo. Eu acho que essa relação deles com os quadrinhos que era meio problemática. Não quer dizer que os filmes eram ruins, né? Mas eu acho que realmente Eram bons, eram bons. gera um probleminha aí, mas
Batman Begins trouxe bastante mudança, né, de certa forma, com relação ao que a gente já tinha visto de Batman, né? Só de ter introduzido, eles fizeram aquela coisa, introduziram o Ra's al Ghul, trouxeram aquela coisa do Batman dos anos 70 pro cinema, né? Eles trouxeram uma parte mais policial, de detetive, mesmo que seja detetive bem básico, né? E essa trilogia marcou muito também, porque no segundo filme teve o Heath Ledger como Coringa, né? Que aí foi, puta, se o primeiro filme já tinha trazido uma parada foda, o segundo explodiu, né, cara? É bem isso mesmo, porque eu acho que o Batman Begins ele foi bem mais morno, né, de certa forma. Porque ele trouxe uma outra abordagem do Batman, que era mais realista, mas não foi nada assim de, putz, né, vamos estourar os rojões aqui por isso. Agradou quem tinha que agradar, não desagradou muita gente. Eu não sei do panorama da época, assim, se desagradou muita gente. Mas Não, acho que os geral fãs, gostou, geral gostou. O acho terceiro que geral filme gostou, né? menos, mas... O Sim, sim, terceiro é filme bem foi isso menos mesmo. popular, mas mesmo assim a trilogia ainda é muito lembrada como... Pois é, mas é justamente isso que você ia falar do Heath Ledger, né? Que o primeiro filme não tinha nada de muito espetacular, assim, por assim dizer. Não tinha nada que brilhasse tanto aos olhos. Agora, no segundo filme tem o Heath Ledger que foi o... levou realmente a franquia para um outro patamar. Tanto que é o único elemento, se fosse for realmente parar para ver, é o único elemento da trilogia Nolan que o pessoal lembra até hoje, assim. Então, como a gente tá falando do Nolan, queridíssimo Nolan, eu particularmente, eu gosto dos filmes, eu não acho filmes ruins, mas eu tenho esse gostinho amargo de, por exemplo, o Bale mesmo, uma condição dele fazer o Batman era que não tivesse Robin, porque ele acha a Sim. ideia do Robin uma ideia estúpida. E, cara, eu acho complicado, né? Porque o Robin, ele é um elemento ali do Batman, né? Da questão dele dos complexos de paternidade. Ele quis ir por outro caminho, ele quis ir por... Ele realmente fez a mesma coisa que o Neil Adams fez nos anos 70. Ele se livrou do Robin, se livrou de tudo que era meio quadrinho demais, tipo Batcaverna, Mansão Wayne, deixou tudo bem jogado e focou na parada tipo de crime na cidade, com a polícia, e é isso aí. E fez sucesso, né? Tanto que é a trilogia, são os filmes mais lembrados, né? Até hoje, de certa forma, em questão de qualidade e tudo mais. Não só lembrados, mas eles são os melhores filmes, né? De certa forma. Mas em questão de fidelidade, você acha que é uma parada fiel ou você acha que realmente entra um lance mais de licença poética da adaptação? Tem que ver o conceito de fidelidade também, né? Por exemplo, acho que quando eu era moleque, eu sempre ficava nessa, tipo, nossa, e você vê a molecada hoje nisso, né? Essa cena tem no quadrinho, né? Aquela cena dos morcegos tem Exato. no Batman ano 1 e tal. É legal, mas no fim das contas, o que tem que ser fiel é o cerne do personagem, né, cara? E nisso, tipo, o Batman de 89, ele parece com um Batman de uma época, e o Batman do Nolan parece aquele Batman que a gente falou, o Batman pós-Frank Miller. O Batman mais sisudo, mais sério, menos bate-família, sabe? Então cada um tem o seu mérito É nisso, aquela coisa, né? assim. O Batman é um personagem com 80 anos. Dificilmente você vai fazer uma interpretação dele que vai ser nova. Eu vejo muita gente cobrando assim o que o Batman deveria ser, mesmo até passando até agora pro Ben Affleck, por exemplo, que teve muita gente que já foi contra o Ben Affleck porque ele não era o Batman, ou ele era violento demais para ser Batman. Né? Eu não acho ele ruim como Batman, mas o Batman do filme Batman vs Superman eu acho Eu pior também, eu Batman do acho cinema horrível. de Eu longe, acho que assim. aquilo não... O Snyder não entendeu o Batman. É. O Snyder não entende ponto, cara. O Snyder nunca conseguiu fazer uma adaptação de quadrinho minimamente decente, e apesar 300 de é eu uma gostar de exceção 300 de aí. Esparta. E mesmo assim ele torceu o conceito. Quais são os motivos do Batman do Ben Affleck? É até bom, porque é bom para explanar até enriquecer o comentário do pessoal que realmente entra nessas discussões, mas às vezes não tem tantas perspectivas assim diferentes. O Ben Affleck em si, quais são os prós dele? Ou Eu mais acho os que a gente cons, né, nesse caso? pode... Acho que a gente pode fechar em BVS e ignorar um pouco Liga da Justiça, que é uma bagunça, né? Não Sim, vamos sim, sim. considerar isso. Não Vamos vamos beber. considerar que Tá. existiu o Liga da Cara, Justiça. pra mim o problema do Batman do Ben Affleck é que o Snyder quis começar a Liga da Justiça, e meio que a origem de um novo universo DC, com o Batman que teoricamente seria o Batman do final, do Batman do Cavaleiro das Trevas, que é ele velho e amargurado. Só O que ele que é um não velho faz já amargurado. muito sentido, né? Exato. Só que ele é um velho amargurado sem muita lógica. No quadrinho do Cavaleiro das Trevas, você vê ele pegando uma arma e quebrando, e falando, essa arma é do inimigo.
ele é amargurado, mas ele ainda é o Batman, ele ainda tem um motivo pelo qual ele luta. Ele não é simplesmente um cara que acorda de manhã e fala, foda-se, vou fuzilar, vou pegar o cara da transportadora e vou matar ele como jogando Batmóvel em cima, sabe? A única cena boa que eu acho do Batman do Ben Affleck é aquela primeira vez que ele aparece com a polícia vendo, ele aparece meio tipo nas sombras e tal. A única cena que eu acho que fala, porra... Ele tá no cantinho da tela, lá em cima, é realmente boa essa aparição Exato. dele. Nessa cena, quando eu tava vendo o filme e apareceu isso, eu falei, porra, peraí, eu acho que eles vão acertar. Que doce ilusão. Acho que o grande problema do Batman vs Superman foi o hype que construíram em cima do filme. Porque não entregou, não era bom e tem o Marta, né? E tem todo o lance de você criar um conflito do nada, né? Porque aquele conflito foi um conflito que ninguém tava esperando. Assim, era tipo... Não, o cara tá investigando o Superman há 2 anos e não descobriu a identidade secreta dele, não sabe quem é a mãe dele, o Lex Luthor sabe. E a melhor coisa, pra mim, pra falar dos pontos positivos desse Batman do Ben Affleck, eu gosto muito do uniforme, Também, é o meu concordo, uniforme do também cinema gosto, favorito. concordo. Eu realmente gosto pra caramba do uniforme. E eu adoro o Alfred, e o Alfred é algo que a gente fala no Mansão Wayne, é um personagem que não teve uma adaptação ruim até hoje, cara. E assim, o Batman do Ben Affleck, ele realmente riscou uma potencial de ter ali uma adaptação, não sei se mais próxima dos quadrinhos ou tudo mais, porém nós sabemos que falhou miseravelmente. E aí agora nós temos, só para concluir até todo o lance de 80 anos e tudo mais, a gente tem agora o futuro, que vai ser Robert Pattinson. E o que esperar, né? Assim, nós temos, a produção é boa, isso a gente tem que admitir, que é Robert Pattinson, que por mais que tenha o histórico dele de filmes, o cara é bom. Isso daí a gente não pode discutir muito. O cara é bom. E Matt Reeves também, cara, é um diretor sensacional. Se você acompanhar as coisas de Matt Reeves, o cara é bom. O Planeta dos Macacos os 3, na verdade só 2 filmes são deles, né? O primeiro acho que não é dele, mas Não, ele é bom, ele é bom. é uma das melhores trilogias desse novo século, por assim dizer. Então a produção é boa, eles querem fazer algo fiel aos quadrinhos. E qual que é a expectativa de vocês para essa nova fase aí? Nossa, a gente acabou de gravar um podcast de 2 horas falando isso. Mas... Putz, sintetizar. Sintetizando, eu não acompanhei muito a carreira dele, mas pelo que o pessoal fala, ele é um bom ator. E até agora, as declarações que eles deram foram aquelas declarações meio ambíguas, que ninguém, tipo, porque eles só falam as coisas que, obviamente, todo mundo vai achar legal. Então, assim, tem potencial para ser um bom filme. Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber muita coisa, não. Ele vai adaptar o arco do Batman Detetive, né? Pelo que eu li. Tanto que a ideia deles é apresentar já uma galeria de vilões do Batman, assim, bem rica, assim. Não vai ter, tipo, um vilão. Vai ser, basicamente, vão apresentar, assim, um grande mistério envolvendo todos os vilões, ou pelo menos os mais principais do Batman, né? Que a gente citou aqui, Duas Caras, Pinguim... Eu acho que Coringa... Eu acho que o maior desafio dessa nova franquia que vai nascer com o Robert Pattinson é a questão de Coringa. Então, no intervalo de 15 anos, teve 4 versões do mesmo personagem. Então, acho que é aí que vai morar os desafios aí dessa nova franquia. Que em tão pouco tempo, eles vão ter já que criar algo tão único assim. Vocês querem dar um recado final aí, tanto, né, do trabalho de vocês pelo Mansão Wayne, que é algo realmente totalmente focado no universo do Batman? A hora é essa. Então, que primeiro agradecer pelo convite aí, foi muito divertido participar aí do programa. Desejar boa sorte aí com o programa. Convidar os ouvintes aí, quem gostou do papo, quem gosta de Batman, a gente tem um podcast 100% focado no personagem, que é o podcast Mansão Wayne. Assim, é 100% focado, mas de vez em quando a gente dá aquela escapadinha, principalmente quando tem filme da DC saindo, a gente faz um programa ou outro dedicado ao personagem. Mas agora a gente está totalmente no modo filme do Coringa. Então o último programa que saiu foi sobre expectativas para o filme do Coringa. Então lá a gente deu uma aprofundada boa nesse assunto. E vocês têm página no Facebook, não tem? Temos. Facebook, Você pode Instagram? seguir a gente o Facebook é /Mansão Wayne Podcast. O Instagram é mansãowayne.com.br, @mansãowayne.com.br. E o nosso Twitter é @mansão_Wayne. E o nosso site que é mansãowayne.com.br, que lá que a gente junta tudo. Então, os vídeos que a gente faz, todas as paradas estão lá no nosso site. Beleza? Fechado, obrigado então. E a última pergunta para concluir e fechar, então, só vocês que são realmente fãs mais ávidos e tudo mais, como vocês definiriam o Batman, então? Não sei, cada um aí na visão de vocês, às vezes cada um gosta de uma versão diferente do Batman, gosta de uma fase diferente, mas para você, pro Carlos e pro Roberto, né, qual que é a ligação de vocês aí com o Batman? Só pra fechar. Cara, o Batman é um dos meus heróis favoritos, mas ele claramente é uma pessoa que deveria ter procurado um psicólogo ao invés de Exatamente. É o treinamento cara que ninja. precisava de
de psicólogo e foi no coach. É isso, é o Batman. Definiu muito bem 80 anos de história. É isso aí. É isso então, é isso, fechou. Valeu. Solidão, estou só, você nem tem noção. Solidão, o que eu faço com meu coração? Era uma vez, lembra que eu era seu, não sou mais, e como eu queria ser tudo seu. Vai manter Só sua mais parte uma no trato? vez. Trato é trato. Ele já pode parar. Mas nem pensar. Solidão.